deis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, voltando-se vos traçarem. Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei a porta e vos será aberta, pois aquele que pede recebe, o que busca encontra, ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-vos também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque tu sempre revela aos teus filhos, aos teus servos, alimentando a nossa alma, fortalecendo o nosso espírito, para que possamos sermos cada dia mais parecidos contigo. Hoje, Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos entender, compreender e, sobretudo, Senhor, aplicar a tua palavra na nossa vida diária, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, aonde quer que nós estejamos. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, começando, eu quero ser aqui bem conciso no que eu vou falar. A gente nunca pode ler a Bíblia de uma forma rasa ou superficial, porque se eu pego um texto fora do contexto, na regra da hermenêutica é que se torna um pretexto. Então, antes de eu ler um texto, eu não posso fazer daquele texto para mim uma doutrina ou uma regra sem antes ler o contexto. E esses versículos que eu li aqui está dentro de um contexto geral, não é somente um ensinamento de alguns versículos, está dentro de um contexto. Qual era o contexto que estava? Jesus estava num monte chamado Monte das Oliveiras. Foi aonde o Senhor tirou as mais profundas doutrinas e ensinamentos para os seus discípulos e para o povo que estava com ele. O interessante, irmãos, que no Monte das Oliveiras, se você for ler o contexto, você vai ver que tinha uma multidão de pessoas, sim? Uma multidão de gente que estava ali escutando a Jesus, ouvindo a Jesus. Mas na verdade Jesus, ele não pregava para a multidão. Sim? Quantos estão me entendendo aqui nesta noite? Amém. Ele não pregava para a multidão. Ele pregava na verdade para 12. A ênfase de Cristo era formar 12 discípulos. Como as pessoas se ajuntavam, então Jesus pregava para todos. E tinha muitas das vezes que Jesus pregava, e Jesus não pregava de uma forma clara. Por isso que se chama as parábolas. Jesus pregava em parábola. Parábola é tipo uma adivinhança, seria uma verdade falada com coisas do dia a dia, mas que se a pessoa não para pensar, ela não vai descobrir o que está por trás daquela parábola. Então Jesus falava sobre as parábolas do reino de Deus. Aí Jesus começava a dizer o que era o reino de Deus através de parábolas. Então ele dizia, o reino de Deus é como um agricultor ou um semeador que sai para semear. E ele saiu semeando e uma parte da semente caiu na terra, no meio do caminho, as aves do céu vieram e comeram, a outra parte caiu entre pedras, teve um crescimento rápido, mas por não ter raiz morreu, a outra caiu no meio dos espinhos, os espinhos a sufocaram e não produziu, e a outra semente caiu em terra boa. E as pessoas escutavam, entendiam mais ou menos o que era semente, o que era passarinho, o que era caminho, porque isso era algo que as pessoas conviviam com aquilo, mas não entendiam o mistério que estava por trás da parábola. Quando Jesus dizia assim, olha, aquele que não comer do meu corpo e aquele que não beber do meu sangue não tem parte comigo, as pessoas ficavam espantadas e diziam, ué, agora nós viramos canibais, temos que comer a carne dele e tomar o sangue dele, que história é essa? Mas os discípulos que estavam perto dele, ele revelava o que ele queria dizer. Então Jesus Cristo estava falando da morte que ele teria que morrer, e explicando para eles sobre a ceia, sobre a participação no seu corpo. E aqui nesse contexto do Sermão do Monte, onde tem variedades e verdades de Jesus para a nossa vida, ele começa no capítulo 6, falando sobre a prática da justiça. Então o Senhor começa a estabelecer algumas práticas de justiça para os discípulos.
para aqueles que o seguiam. Então ele começa dizendo assim: olha, guardai-vos de praticar vossas boas obras diante dos homens, para seres vistos por eles. Se fizerdes, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Portanto, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Então o Senhor começa a dizer que há algo, ou coisas que nós, como cristãos, devemos fazer. E tem 3 coisas aqui na Bíblia que Jesus nos ensina, dentro desse contexto que nós estamos lendo. Tem 3 coisas que se tem que fazer de uma forma oculta. Você tem que fazer, mas ninguém mais tem que saber que você está fazendo. Em primeiro lugar, o Senhor ensina assim: faça justiça. O que eu vou ensinar para vocês, vocês têm que fazer. Mas essas 3 coisas que eu vou ensinar para vocês fazerem, vocês não façam de uma forma que todos venham a ver. Primeiro, quando vocês derem alguma coisa para alguém, não toque trombeta. Quando nós começamos aqui junto com o Johnny, eu chamei ele e falei: Johnny, essas cestas de alimento que nós vamos dar para as pessoas, está proibido tirar foto da pessoa recebendo cesta. Porque se tem uma coisa que Deus não gosta, e se tem uma coisa que eu não gosto, é quando a pessoa está dando alguma coisa para alguém e tirar foto. Por quê? Porque estamos doando isso. O Senhor proíbe essas coisas. Vai dar alguma coisa para alguém, não fique tocando trombeta. Ah, o irmão estava passando fome, eu levei uma cesta. O irmão estava com problema lá e eu paguei a luz dele. Isso não é bíblico, é antibíblico e é desobediência ao mandamento de Jesus. Vai dar alguma coisa para alguém? Dê. E o Senhor explica assim: com a tua mão direita dá, que a tua esquerda não saiba. Então faça isso, vocês têm que fazer. Nós temos que fazer. Tem alguém necessitado entre nós? Nós temos que ajudar. Foi algo bonito que aconteceu aqui outro dia atrás. Uma pessoa que está frequentando a igreja nossa aqui, aceitou a Jesus uns dias atrás. Johnny, preocupado, falou: pastor, a pessoa está precisando de cobertor, está precisando de roupa de agasalho. E aí colocou um pouquinho no grupo lá, falou, daqui a pouco. E aí, Johnny, já resolveu o problema, pastor? Já conseguiu o cobertor, já conseguiu já conseguiu a blusa e já doamos para a pessoa. Não falou para ninguém. Eu estou falando aqui para que vocês entendam que essas coisas, quando se faz, não precisa ficar falando. Eu falo: não tira foto, não mostra, não expõe a pessoa, não precisa disso. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos ocultamente glorificando ao Senhor. Segunda coisa que o Senhor fala que nós devemos fazer de uma forma oculta é orações de petições. Eu não posso estar aqui orando junto com os irmãos e falando: oh Jesus, o meu gás acabou. Oh Senhor, o meu gás acabou. Senhor, o meu gás acabou. Algum irmão vai escutar e falar assim: eu tenho que dar o gás para o pastor. O pastor passou o tempo inteiro gritando lá que o gás dele acabou, vou comprar o gás para o pastor. Entende? Essas orações de pedidos particular nosso tem que ser feito, e o Senhor ensina assim: entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você. Olha o que diz Jesus aqui. Versículo 5: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando porém orares, entra no teu quarto e fecha a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará em público. Então, segunda coisa, oração de petição. Não estou falando de oração de guerra, irmão. Essas orações que nós fazemos por outras pessoas, essas orações por um milagre, essas orações sim devemos fazer em público. A Bíblia fala que a igreja orava junta e a oração era tão poderosa que as colunas do templo tremiam. Orou pela salvação de Pedro e Deus mandou um anjo lá. Orou pela direção do Espírito Santo para enviar missionários. O Senhor respondeu. Essas orações de guerra que envolvem todo o corpo de Cristo tem que se fazer junto. É aquela oração que o Senhor fala assim: se 2 de vocês puserem de acordo acerca de qualquer coisa, comunhão, oração de guerra, você tem que fazer junto. Mas oração particular, por uma necessidade específica, o Senhor fala assim: ora em particular comigo, peça em particular que eu vou te honrar em público. Isso é algo maravilhoso. Terceira coisa que o Senhor fala que a gente tem que fazer no culto é o jejum. Quando você for jejuar, não fique com cara de peixe morto, não fique com cara de abatido, não fique falando para ninguém.
ninguém tem que saber que você está jejuando. Porque se você fizer isso, é o que o Senhor ensina aqui. Olha o versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois mudam o rosto para aparecer os homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, jejuardes, unge a cabeça e lava o seu rosto, para não pareceres aos homens que jejuam, mas ao teu Pai que está no secreto, e o teu Pai que é em secreto, e te recompensará. Então o Senhor fala assim: olha, vocês têm que ajudar os mais necessitados, vocês têm que orar, e vocês têm que jejuar. E essas três coisas que faz parte da justiça do reino de Deus, faça de uma forma oculta, de uma forma que você fala ao teu Pai em secreto, e o teu Pai, Ele vai te honrar em público. Então o Senhor continua falando, ensinando aqui no sermão, e continua dizendo aqui sobre a oração, e Ele fala assim: olha, vocês orem. E esta oração que o Senhor está ensinando aqui no versículo 5, 6, 7, 8 do capítulo 6, na verdade, irmão, o Senhor nos dá uma advertência a mais. Ele ensina assim para nós assim, ó: e orando, versículo 7, e orando, o Senhor espera de nós que nós oremos, e orando não useis de vãs repetições como gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Versículo 8: não faça como eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de que pedirdes. Eu fiquei pensando nesse versículo aqui, Daniel, e veio um negócio na minha cabeça. Eu fiquei escutando isso, como eu não vi isso aqui antes. O Senhor não está preocupado com o que a gente está falando. Olha que eu vou repetir uma vez mais. Quando nós estamos orando, o Senhor não está preocupado com o que nós estamos falando. Porque na verdade Paulo traz uma revelação para nós clara. Ele fala assim: irmãos, nós não sabemos como orar. Meu Deus. Nós não sabemos como orar. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito, nós estamos falando e o Espírito Santo está dizendo: não, Pai, não é bem isso que ele está querendo falar, não. Isso que ele está pedindo, Senhor, não dá para ele agora não, porque não vai fazer bem. Isso que ele está intercedendo não é bem assim não. O Espírito Santo começa a interceder por nós diante do Pai, porque nós não sabemos como orar. Então por que nós falamos com Deus? Porque na verdade o segredo aqui, irmão, no versículo 8, não é o que você está falando, porque no versículo 7 o Senhor fala assim: quando vocês estiverem orando, não fiquem repetindo palavras, porque eu já sei o que vocês precisam. Então o que Jesus quer? Não faça como eles, pois vosso Pai sabe o que vocês necessitais antes que vocês peçam. Então por que eu oro e falo com Deus? Porque na verdade o que Jesus está falando aqui, eu quero na verdade ter um relacionamento contigo. O que Jesus quer? De repente você nem fale nada, mas se você fica de joelho ali, quem já orou assim? Quem já orou? Você ajoelha assim, não fala nada, fica ali de joelho. Você não sabe o poder que tem aquilo ali. Sabe o que significa aquilo ali? É como você chegar na casa do teu pai lá, um senhor já aposentado, tudo está tranquilo, e você chega na casa do teu pai lá, da tua mãe, e senta junto com ela ali. Não precisa nem falar nada. Fica sentadinho do lado de alguém que você ama, dessa pessoa que ama você não precisa falar absolutamente nada. A tua companhia traz conforto à vida dele. Maravilha. Você quando vai na casa do teu pai e da tua mãe, ele não reclama, não é do que você fala. Ah, o meu filho veio aqui e não falou nada comigo. Meu filho veio aqui e... Não. Ele reclama pela tua ausência. O que na verdade ele quer é que você fique lá, pertinho dele. Tempo de qualidade. O que Jesus está falando é exatamente isso. Não é que você fique falando para mim: Senhor, não. Fique ali de joelho, não tem palavras. Aleluia, chora, não tem lágrimas, mas fica lá de joelho. Estou aqui, Jesus. Não tenho palavras, não tenho o que dizer, não tenho o que falar. Meu coração está apertadinho, hoje eu estou preocupado, hoje eu estou um pouco ansioso. Então eu vou ficar quietinho aqui, mas eu quero ficar na tua presença. Ficar aqui no teu colo, ficar aqui do teu lado. É isso que Jesus está falando. Eu já sei o que vocês precisam antes que vocês peçam. Então, entre palavras e a tua companhia, entre palavras e a comunhão contigo, eu fico com a comunhão. Não precisa falar nada, porque eu já sei do que você precisa antes que você peça. Glória. Isso aqui é algo espetacular. Obrigado.
Isso aqui é algo lindo, isso aqui é algo maravilhoso. Aí o Senhor vem no versículo 9 e começa a ensinar, fala assim: olha, tem 5 prioridades na oração. Tem 5 pedidos prioritários que você tem que fazer na oração. Esses 5 pedidos estão a partir do versículo 9 do capítulo 6. A primeira fórmula que o Senhor nos ensina é o seguinte: olha, quando você entrar na presença do Senhor, a primeira coisa que você tem que falar não é pedir perdão pelos seus pecados. Ah, Senhor, parece que é assim, é automático, a gente já entra de joelho e já começa a dizer: Jesus, perdoa os meus pecados, Jesus, perdoa os meus erros. E o Senhor também já sabe que você pecou, varão e varão. Então, como que nós entramos na presença do Senhor? Na oração modelo, o Senhor Jesus nos ensina. Primeiro, você entra dizendo assim: Pai nosso que estais no céu. Primeira coisa, identidade de filho com pai. Em nenhum momento você vai ver Jesus chamando Deus de Deus. Em nenhum momento você vai ver Jesus chamando Deus de Deus. Você vê constantemente Jesus se aproximando a Deus e dizendo: Pai. Eu e você temos que saber que temos um Pai. E o nosso Pai se chama Jeová dos Exércitos. Ele é o meu Pai e Ele é o teu Pai. Quem está agradecido por isso? Então o Senhor Jesus ensina assim: entra diante de Deus dizendo: Pai nosso, não pedindo perdão, não pedindo pelas suas necessidades. Entra como filho diante do Pai. E a primeira coisa que você fala para o Pai é: seja o teu nome santificado, seja o teu nome adorado, seja o teu nome exaltado. Aí vem o primeiro pedido. Qual é o primeiro pedido? Está no versículo 10. O primeiro pedido, o Senhor fala assim: vocês vão pedir isso aqui em primeiro lugar: venha o teu rei. Segundo lugar, que a tua vontade seja feita na terra como é no céu. Terceiro, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Quarto pedido: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que nos devem. Quinto pedido: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então eu entro diante de Deus, glorificando o seu nome, exaltando o seu nome, adorando o seu nome. Primeiro pedido: venha o teu reino. Segundo pedido: a tua vontade seja feita. Terceiro pedido: não nos deixe faltar o pão de cada dia. Quarto pedido: perdoa as nossas dívidas. E o quinto pedido: não nos deixe cair em tentação. Prioridade da nossa oração, é o que o Senhor está nos ensinando. E muitas vezes, por nós não sabermos esses pontos básicos, fazemos uma bagunça. Graças a Deus que temos o Espírito Santo, que nos instrui através da sua palavra. E qual é a ênfase dessa oração? Para que essa oração seja atendida e respondida, qual é a ênfase que o Senhor dá? Está no versículo 14. No versículo 14 o Senhor fala assim: olha, tudo isso que vocês estão pedindo tem uma adicionante, tem uma condicional para que seja atendido. E qual é a adicional? Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Versículo 15 fala: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Em outras palavras, para que tenha resultado na oração, nosso coração não pode ter nenhum tipo de raiz de amargura. Não pode ter essa barreira chamada falta de perdão, porque o Senhor falou assim: assim como eu vos perdoei, vocês também perdoam aos homens que te ofenderam. E eu sei, irmão, que esse assunto é um pouco delicado, porque tem pessoas que maltratam as outras, tem pessoas que pisoteiam o coração das outras pessoas, tem pessoas que são abusadas na sua forma de tratar as outras pessoas, e isso vai machucando. O problema não é machucar, porque para o machucado, irmão, se for tratado, tem cura. Uma ferida que ela é tratada, ela tem cura. O problema é que, olha para mim aqui, deixa o Espírito Santo falar conosco nesta noite. O problema é que a gente tem o costume de ferir as pessoas, mas a gente não tem o costume de restaurar as pessoas. Os erros dos nossos pais antigamente, que nos batiam, lembra aquelas correadas?
minha mãe era o que tinha na mão. Era fio de ferro, era cabo de vassoura, chinela havaiana já não adiantava mais, a não ser quando tinha um prego segurando a correia. Aquele prego entrava nas costas e ficava o prego nas costas marcado, a tatuagem. Não é que ele não nos amava, o problema é que eles corrigiam daquele jeito, mas eles não sabiam curar a ferida. Eles arrebentavam com os filhos, mas não sabiam chegar nos filhos e dizer: olha, eu te amo. Fazer um mimo de vez em quando, eles não sabiam fazer isso. Por isso que ia causando trauma ao coração. A igreja é a mesma coisa, nós temos que saber. Semana passada eu falei isso, que a igreja é uma via de duas mãos, que vai e que vem. Você fere pessoas, pessoas ferem você também. O que nós não podemos permitir é que raiz de amargura entre no nosso coração e nos prive de receber a graça do Senhor. Então o Senhor fala assim: olha, se você não perdoa, eu também não posso te perdoar. Porque essa é a condicional para que a tua oração seja atendida. Aí o Senhor começa a falar: olha, você tem que ter noção de que é por pouco tempo que nós estamos aqui na terra. Então no versículo 19, ele fala sobre os tesouros do céu. E ele fala assim, e deixa bem claro para nós aqui: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Ajuntai, porém, tesouros no céu. O Senhor continua explicando, falando assim: olha, entre as prioridades, entre tudo aquilo que você possa fazer. Hoje eu estava conversando com o meu irmão, e é um irmão que trabalha muito. Sabe aquelas pessoas que trabalham demais? E ele não trabalha porque ele tem que vencer na vida. Ele já venceu na vida, mas ele trabalha demais. Trabalha tanto materialmente como também trabalha na igreja. Ele não descuida a igreja, ele também não descuida o trabalho dele. E ele sempre está empreendendo. Onde ele vê que está fluindo, ele vai. É um empreendedor, um tremendo administrador, empresário. E hoje eu estava conversando com ele e falei para ele assim: aí, vai parar um pouquinho para dar uma respirada? Não posso. Eu marquei com a esposa que nós vamos fazer uma viagem de uma semana, mas eu já reduzi para 2. Está valendo a pena tudo isso? Está valendo a pena sacrificar a família, sacrificar o casamento, sacrificar a própria saúde por causa disso? Está valendo a pena? Por isso que Paulo ensina para Timóteo: se você tem o suficiente já, esteja tranquilo com o que você tem. Não precisa ficar se sacrificando família, perdendo filho, perdendo casamento por causa disso. Aí no versículo seguinte o Senhor fala assim, olha no versículo 24: ninguém pode servir a 2 senhores. Eu sempre pensei que esses senhores aqui ou era Deus ou era o diabo, e não é. O pior inimigo de Deus não é o diabo para nós. O pior inimigo nosso não é o diabo. O pior inimigo nosso, o segundo Deus que nós podemos servir não é o diabo. O segundo Deus que nós podemos servir se chama Mamon. Então diz assim: olha, ninguém pode servir a 2 senhores. Pode odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, e as riquezas. Então, o competidor de Deus ao nosso coração não é o diabo. O diabo é o nosso adversário, é o nosso tentador. Mas o competidor, aquele que está lutando pela nossa alma, é o dinheiro. E tem um demônio que se dedica a isso, se chama Mamon. E esse Mamon, ele nunca está satisfeito porque ele te leva à avareza. Eu não estou dizendo que você não tem que se esforçar, dar o teu melhor, mas tem hora que você tem que pisar no freio e fazer alguma coisa. Essa semana eu vou desfrutar um pouquinho que eu tenho. Ou uma vez por ano parar tudo que está fazendo, vou dedicar a minha vida, a minha família, não quero saber de nada, mais nada. Vou passear, vou desfrutar do que o Senhor tem me dado. Porque se eu não desfruto do que o Senhor tem me dado, para quem eu estou servindo a esse Deus que o Senhor está dizendo? Você não pode ter um coração dividido. Porque o Senhor fala assim: olha, se você está juntando tesouro na terra, a traça vai comer, o ladrão vai roubar, e nada que você conseguiu você vai poder levar. Versículo 20 fala: ajuntai, porém, tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, onde os ladrões não arrombam nem roubam.
pois onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. E isso aqui, irmão, nos leva às trevas, porque trevas simboliza a falta de conhecimento. E quando você não conhece a vontade do Senhor, você anda em trevas. Então fala assim no versículo 22: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são as tuas trevas. O que o Senhor está dizendo aqui? Se você não tem um conhecimento da realidade, do que você é, da tua chamada, para onde você vai, você vive em trevas, porque você vê só o que está ao redor de você. E o Senhor está dizendo: você tem que levantar os seus olhos e ver que nós estamos passando somente um período nesta terra. Desfrute, dê o seu melhor no seu trabalho, no que você faz, seja o melhor naquilo que você faz, dê o maior esforço naquilo que você faz, mas hora de descanso é descanso, hora de trabalhar é hora de trabalhar, hora de descansar é hora de descansar. Tempo para a família é tempo para a família, tempo para com Deus é tempo para com Deus. Que nada e nem ninguém venha roubar essas prioridades de Deus para a tua vida. Aí o Senhor continua dizendo no versículo 25 adiante: não andeis ansiosos, não fique preocupado com o que você vai comer, não fique preocupado com o que você vai beber, não fique preocupado com o que você vai vestir, não fique preocupado com o que você vai morar, porque as aves do céu não plantam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas, diz o Senhor. Qual de vós poderá com as suas preocupações acrescentar uma única hora no curso da sua vida? Ou seria, se eu quiser tirar a tua vida agora, quem vai impedir? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Aí no versículo 33, o Senhor estabelece a prioridade, fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Que nada te escravize por nada. E termino dentro do contexto que eu falei aqui, termino no versículo 6. O Senhor vem aqui e fala assim: olha, não deis as coisas santas aos cães, nem lancei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pise com os pés, e voltando-se vos estralassem. Isso aqui que Jesus está falando, Jesus está dizendo assim: olha, eu estou dando para vocês pérolas, eu estou dando para vocês coisas santas, mas os cães e os porcos não entendem isso. Os cães e os porcos vão ouvir e não vai discernir o que eu estou falando. Graças a Deus que aqui nós não temos nem cães e nem porcos, aqui nós temos ovelhas, e as ovelhas ouvem e buscam praticar. Então o Senhor fala assim: não pegue esses tesouros e lance aos porcos e lance aos cães, porque eles vão menosprezar, voltando-se vos estraçarem. Então o Senhor fala assim e nos ensina algo tremendo aqui. Em primeiro lugar, irmão, quando você for ajudar alguém, quando você for estender a mão para alguém, ore primeiro. Não fique ajudando qualquer pessoa, não fique estendendo as mãos para qualquer pessoa. Ore primeiro. E é isso que o Senhor está ensinando dentro desse contexto. Mas pastor, eu passo por alguém e vejo necessidade do meu coração e eu quero ajudar. Não faça isso. Quantos irmãos que por ter um coração bom colocaram Jonas dentro do seu barco? Quantos irmãos por ter um coração bom entregou Agar para deitar-se com Abraão? Quantos irmãos por ter um coração bom faz coisas que não tem que se fazer e depois se arrepende e diz: puxa vida, eu não sabia que era um pilantra, eu não sabia que era um sem vergonha, eu não sabia que ia pegar isso aí e usar para mal. Por isso, até para ajudar pessoas, antes de ajudar, nós temos que orar primeiro, porque de repente você está pegando o que é santo, o que é bom, e jogando para porcos e para cães, não vai ter nenhum resultado. Pelo contrário, eles vão menosprezar as coisas de Deus. Aí no versículo 7 o Senhor continua dizendo: olha, pedi e vos será dado. Aqui está a chave e termino aqui. Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei a porta e vos será aberta. O que o Senhor está dizendo? Pois aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra?
Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma cobra. Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. O Senhor está dizendo assim: olha, eu sou o Pai de vocês. Se vocês pedirem, eu vou dar. Se vocês buscarem, vocês acharão. Se vocês baterem, vai se abrir. Eu sou o Pai de vocês, que estou interessado na vida de vocês. O Senhor está preocupado com cada um de vocês, queridos. Então o Senhor fala assim: peçam. E a dificuldade nossa como igreja está aqui, irmãos. A gente não sabe orar, a gente não consegue orar, a gente até tenta, mas a gente não consegue. Você já não parou para pensar que isso é uma estratégia demoníaca? Porque o diabo sabe assim: se ele não pedir, se ele não buscar, se ele não bater, o Senhor não vai atender. Por quê? Porque o Senhor deixou claro na sua palavra: clama a mim e eu te responderei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não tem resposta se não tem pedido. Não tem resposta se não tem busca. Não tem resposta se alguém não está chamando, pedindo. Mas por que eu tenho que bater e pedir se o Senhor já sabe das minhas necessidades? Volta outra vez no versículo que eu falei aqui. O Senhor quer mais que você esteja perto dele. Quem sabe você não tenha o que falar. Eu não sei o que pedir. Eu não sei, mas eu vou buscar. Eu não tenho força para buscar. Então eu vou bater. O que é bater? Tem dia que você ora assim. Tem vezes que eu oro, coloco a cara no bolo, estou ali no trabalho, lá em casa. Eu vou orando e vou batendo a mão assim. Falo: Senhor, não sei muito o que falar, mas eu estou aqui batendo. Então o Senhor fala assim: não tem o que falar, bate. Não tem força para bater, busca. A ideia é essa: esteja perto de mim, porque com certeza, se você pedir, você vai ser atendido. Mas eu não pedi, eu busquei, você vai achar. Mas eu não tenho força para buscar, então bate. Porque aquele que bate também vai se abrir a porta. E ele diz assim: olha, eu sou o Pai de vocês. Se vocês, como pais que são maus, diz o Senhor, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará aquilo que vocês estão precisando, necessitando. Aleluia, eu vou vos atender. E o Senhor diz assim: olha, ora, sendo vocês maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhes pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. E termino. A maioria das nossas orações, queridos, que sejam orações em intercessão pelas outras pessoas. Aprendamos aquilo que eu estou querendo, a pedir pela necessidade do outro. Porque quando eu peço pela necessidade do outro, aquilo que eu estou pedindo para ele, o Senhor reverte para o meu bem. Isso aqui é algo lindo. Aquilo que você pede para alguém é o que vai ser depositado na tua conta. Então tem dias que você não vai pedir por você, peça por outros. Coloque-se de pé nessa noite. Eu quero abençoar a tua vida, orar por você. Que hoje você pegue tudo isso que foi falado aqui, chegue na tua casa, medite e aplique na tua vida. O Senhor quer ter companhia, o Senhor quer estar comigo, o Senhor quer que eu perda tempo. Aleluia. O mais importante do que falar é estar perto de Jesus. Ele é o meu Pai. Ele é o meu Pai que me cuida, que me conhece, que sabe tudo de mim. Ele é meu Pai que quer ter um relacionamento íntimo comigo, porque sem relacionamento íntimo não tem fruto. Sem relacionamento íntimo não tem fruto, não tem resultado. Porque algumas pessoas dizem: não tenho resultado naquilo que eu faço. Tudo que eu faço não tem futuro, não vai para frente. É porque não está tendo relacionamento íntimo com o Pai. E o Pai está interessado nas mínimas coisas da tua e da minha vida. Abre a tua mão. Senhor, aqui está a tua igreja. Aqui estão os teus filhos. São os teus filhos. Se você ainda não chamou o Pai de Pai, por que você não experimenta? Tem gente que tem dificuldade de chamar Deus de Pai.
Porque muitas vezes o pai dele da terra não foi um exemplo. Então ele olha para o pai da terra e fala assim: puxa vida, se o pai da terra é assim, o pai do céu também o será. Teve alguém aqui que nunca teve um pai que esteve perto, cuidando, olhando? Ou teve uns aqui que era melhor não ter tido um pai do lado dele? Mas o Senhor está dizendo assim: eu sou o teu pai. Quando o pai da terra falha, quando o pai da terra erra, quando o pai da terra se equivoca, o pai do céu, que é o teu pai, que está interessado em te dar um ovo e não uma serpente, que está interessado em te dar um pão e não uma pedra, que diz assim: vocês sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu que estou no céu. Por isso nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu não sei qual é a luta que os teus filhos estão passando. De alguns sim eu sei, de outros eu não sei. Alguns, Senhor, estão sendo afrontados pelo inimigo, alguns estão sendo, Senhor, muitas vezes, ó Deus, atacados pelo inimigo na mente, na alma, nos pensamentos, e o diabo vem dizendo: Deus já não te ama mais, Deus já não se preocupa mais com você. Olha a situação que você está passando, o teu esposo que não se converte, esses problemas que parecem estar cada dia maior, essa porta que não se abre. Por que aconteceu isso com você, sendo que você é crente? Deus continua dizendo para você: eu continuo sendo o teu pai. Tem coisas que eu permito que você passe para que você amanhã cresça, para que você aprenda e comece a desfrutar mais e mais das minhas bênçãos. O Senhor continua preocupado por você, o Senhor continua protegendo você, o Senhor continua guardando você, o Senhor continua amando você, independente de qualquer coisa. Por isso, nesta hora, Senhor, abençoa os teus filhos, abençoa o seu trabalho, abençoa a sua casa, abençoa a sua saúde, abençoa a